Olá, está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a importância dos bichos de estimação, como o contato com os animais domésticos colabora para o desenvolvimento humano. Confira. O lugar de dormir, a ração, jornais para a higiene e alguns gastos a mais. As adaptações no apartamento compensam a alegria de ter Nino e Romeu por perto. Os dois cães da raça Yorkshire já são parte da família. Olha, é um carinho diferente de qualquer outro. Até porque eu acho que eles não falam. Acho que se fossem falar, reclamar da vida, né? Não sei como seria. Mas assim, a gente chega cansado, estressado em casa, tá sempre rindo pra gente, feliz, fazendo festa. Se você brigar, ele tá fazendo festa. Se você achar bom, ele tá achando bom com você. Tá o tempo todo do seu lado te acompanhando, né? Agora, se você falar assim, agora eu não quero saber de você. As filhas de Andréia, Fernanda e Mariana se divertem. Carinhosos e alegres, ao mesmo tempo impulsivos e teimosos. Essas são as principais características dos dois. O Nino é o gentleman da casa. Ele foi um cachorro que com 15 dias já fazia xixi no jornal, viaja embaixo do carro, nunca deu problema com nada. O Romeuzinho já viaja no colo, então ele é mais dengoso. O comportamento dos animais domésticos depende da forma como eles são criados ou treinados. Cada animal tem um tipo de tratamento, né? Então, vamos supor, se um animal pequeno tem que tomar, que mora dentro de casa, tem que tomar mais banhos para que ele se mantenha com mais higiene, essas coisas assim. Precisa ser um animal já educado para que faça as necessidades num local adequado. Isso leva a treinamento, tudo exige treinamento. Na Clínica Veterinária São Francisco de Assis, o movimento não para. O cachorro que brigou com uma cadela de rua, os gatos que brincam enquanto esperam o atendimento e até mesmo dentro de uma bolsa chegam novos filhotes para receber a atenção e o cuidado dos veterinários. O trabalho do veterinário é orientar a população que gosta de animal, tratar esse animal para que ele seja saudável para essa população e, na medida do possível, prevenir doenças, né? Vacinar, vermifugar. Os animais domésticos ajudam os seres humanos de muitas maneiras, diminuem o estresse, aumentam a capacidade de comunicação e, sobretudo, são companheiros e amigos para toda a hora. Se uma pessoa chega nervosa ou bastante agitada em casa, em poucos minutos que ela brinca com o animal, ela tende a baixar essa pressão. Isso já é fato. Tanto pode ser até um pássaro, ou um gato, ou um cão. E no próximo bloco, uma entrevista com o médico veterinário Edson Figueiredo da Costa, da Clínica São Francisco de Assis, que vai esclarecer as dúvidas da população sobre os cuidados com os animais domésticos. Até já! Conheça o Ambulatório Escola da FESP, uma unidade da Faculdade de Enfermagem de Passos que desenvolve um trabalho humanizado de atendimento a pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hanseníase. Todo o atendimento é gratuito e os pacientes têm acompanhamento multidisciplinar e personalizado. O Ambulatório Escola da FESP funciona na Rua Sabará, número 164. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os bichos de estimação. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com o médico veterinário Edson Figueiredo da Costa, da Clínica São Francisco de Assis. Edson, você está completando este ano 21 anos de clínica. Neste período, o que você observa de positivo nesse contato com os bichos? Não só eu observo, como isso aí já é uma pesquisa já inglesa, tem publicações, tudo em cima disso. A criança que tem um animal, ele vai ser um adulto mais preparado emocionalmente, psicologicamente e afetivamente.
Assim como os animais, nós treinamos ser mais amigos, treinamos ser mais afetivos, e isso aí faz com que a gente desenvolva essa capacidade nossa e fique uma pessoa de melhor convívio. Então, com certeza, a criança que tem um animal, ela vai ser um adulto mais afável. Bom, então vamos às dúvidas da população. Quais as raças mais recomendadas para quem mora em apartamento? Deve-se ter uma ideia que se vai viver em apartamento, deve-se ter um cachorro de tamanho menor, porque fica mais fácil de você lidar com isso aí. E algumas raças de porte grande, elas dependem de mais espaço para correr, para brincar, para passear, essas coisas assim. Então, você tem que optar por raças de tamanho pequeno. Aí você pode ter um York, um Maltese, um Pinscher, um Tekel, que é o Dachshund. O cachorro que ele convive mais próximo com as crianças ou com os adultos, assim, que fica dentro de casa, existe algum risco de transmissão de doenças? Não, ele estando vacinado e vermifugado, ele não passa nenhum tipo de problema. Doença Nem para criança, nem não, respiratório, depende, se for muito peludo, talvez. Aí a questão de alergia é questão de ácaro, né? O ácaro que talvez ele vá colocar dentro desse apartamento. Se você manter uma limpeza boa desse apartamento, fazer com que esse animal, já que ele está vivendo em apartamento, que ele tenha mais banhos, essas coisas assim, vai fazer com que ele fique já com menos propensão a passar ácaro, essas coisas assim. Vamos então a mais uma participação. Eu queria saber se há algum problema na saúde, se o cachorro lamber a gente, ter contato com a pele. A partir do momento que você coloca um animal dentro de casa, você tem que educar essas crianças a ter um certo hábito de higiene. Não estimular ele a ficar beijando o cachorro na língua, na boca, essas coisas assim. Isso é questão até mesmo de higiene. Em termos de passar doença, não existe perigo dele ter esse contato. Tá certo. Vamos então a mais uma participação. Quais as principais vacinas que os cães e gatos têm que tomar? Bom, eles têm umas vacinas iniciais, tipo sinomose, hepatite, parvovirose, raiva. Todas essas vacinas têm que serem dadas com certa frequência no animal. Quando ele é pequeno, ele tem um esquema que inclui aí de 3 a 4 doses, depois uma dose anual de reforço todo ano. E principalmente dos vermífugos. Edson, se uma pessoa pega um cachorro, mas não dá as primeiras vacinas e depois passa 1 ano, 2, ela pode dar essa vacina depois desse prazo? Sem dúvida, ela pode, só que ele não vai tomar, talvez não tome 4 doses, mas pelo menos umas 3 doses ele reinicia essa vacinação sem nenhum problema para o cão ou para a pessoa. O único problema é se ele demorar para vacinar, às vezes ele pode, se ele tiver contato com o vírus, alguma coisa, ele chegar a falecer. Quando uma criança pega uma família, né, pega um cachorro na rua e leva para casa, qual é a primeira iniciativa que você acha que precisa ter para evitar qualquer tipo de problema, tanto para o cachorro quanto para a família? Bom, pegou e levou da rua para casa, não esquecer que você está levando um animal que teoricamente ele não tem nenhum tipo de tratamento. Então ele deve passar por uma consulta veterinária para que dê o vermífugo, oriente a hora de vacinar, porque às vezes ele já está doente, ele está na rua porque ele foi solto pela doença. Então são várias coisas que você deve saber para que quando você chegue na casa não tenha um problema para a sua casa. Tá certo. Vamos então a mais uma participação. Como eu posso saber que meu animal está com raiva? Ele fica quieto, fica muito apático, não consegue às vezes beber água, depende muito se dá uma raiva furiosa ou se é uma raiva silenciosa. Mas ele não bebe água, que ele não consegue deglutir nem a água. Então por isso que a gente chama a doença de hidrofobia, porque ele chega próximo da água, ele tem a sede, mas ele não consegue beber. Uma mudança de comportamento, ele pode morder madeiras, começar a ter reações que não são normais de um cão. Isso você não pode confundir que um cachorro novo morda madeira. Faz parte do conhecimento dele da boca, da arte dele de morder.
Mas um cachorro já habituado dentro da casa, se ele começa a ter ações completamente diferentes, latir sem nenhum motivo, não bebe água, fica quieto ou fica agressivo, a gente chama muito comum a raiva por babar, porque justamente ele perde o controle daqui, ó, dessa área da mandíbula, aí a baba vem naturalmente. Um cachorro vacinado, ele previne contra esse tipo de problema. Sem dúvida nenhuma. Então, existe até a preocupação do governo federal que fornece essa vacina anualmente de raiva. Os cães vacinados em clínicas não há necessidade deles serem novamente vacinados com essa vacina. Mas podem também, não tem objeção nenhuma de que seja feito. Obrigada, Edson. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos a falar sobre os bichos de estimação e esclarecer as dúvidas da população. Até já! Você sabia que pode evitar várias doenças tomando alguns cuidados simples com os alimentos? Quando for às compras, escolha somente os fornecedores de sua confiança e que tenham as instalações limpas. Tenha cuidado com os alimentos estragados. Preste muita atenção na data de validade dos alimentos e não compre produtos com embalagens abertas. Beba água tratada ou fervida. Lave bem os legumes, frutas e verduras. E para garantir, deixe de molho na água com vinagre para desinfetar. E não precisa enxaguar depois. Alimente-se bem e viva com saúde. FESP, mais que educação. Responsabilidade com o futuro. O Escritório Escola Jurídico e Social da FESP oferece serviço de orientação jurídica gratuita. A população carente recebe atendimento completo de docentes e estagiários do curso de Direito. A triagem é feita por profissionais e alunos do curso de Serviço Social. Desta forma, cada cidadão tem atendimento individual e de qualidade. Faça uma visita. O endereço é Rua 3 de Maio, número 33. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o bicho de estimação. No nosso estúdio, nós estamos conversando com o médico veterinário Edson Figueiredo da Costa, da Clínica São Francisco de Assis. Edson, e com relação à alimentação dos animais, tanto cães e gatos, é recomendado que as pessoas, além da ração, deem outras coisas, frutas ou outro tipo de alimento? As frutas e verduras, você pode colocá-las, mas elas já estão inseridas nessas rações. Então as rações hoje são muito modernas, já são preparadas. Existe uma diferença, vamos supor, aqui no caso Passo, quando a gente veio há 20 anos atrás, 70% dos cães eram alimentados com o resto de comida e fubá, angu, essas coisas assim. Então existia muita doença tipo de metabolismo mesmo, porque o animal não recebia a alimentação adequada que ele precisava. Depois de um certo tempo começou a aparecer umas rações mais ruins e começaram a aparecer muitos cálculos. Hoje em dia o próprio cliente, como o cão, deixou de ser um animal passou a ser um companheiro da pessoa. Então ele se preocupa mais com a doença, se preocupa mais com o animal, se preocupou também mais com a ração. Não existe milagre, vamos supor, se uma ração custa R$2 o quilo, a outra custa R$5 o quilo, não tem como eles serem iguais. Elas são de matéria-prima diferente e, consequentemente, de qualidades diferentes. Vamos então voltar às dúvidas da população. Meu nome é Júnior Soares, eu gostaria de saber, eu tenho um cãozinho doméstico labrador e eu queria saber como que eu vou conseguir constatar que ele está com sinomose. Sinomose é uma doença que ela afeta primeiro a parte respiratória, depois ela passa por uma parte intestinal, tudo assim junto, mais ou menos junto com essa respiratória. Depois ela vai para o sistema nervoso central. E normalmente ela é fatal para o cão, porque quando chega no sistema nervoso central você normalmente não consegue recuperá-lo muito. Existem as curas espontâneas, tanto em casa, sem nenhum tratamento, na rua, sem nenhum tratamento, mas elas são muito difíceis de acontecer. E ocorre mais que você trata e alguns animais você recupera, mas
a grande maioria desses animais a gente não consegue recuperá-los. Edson, quando o cachorro ele nasce só com um testículo, isso traz algum problema para ele? Ele pode... O problema é o seguinte, normalmente ele não é que ele não nasça com um testículo, ele nasce com os dois, só que um retido e outro na bolsa escrotal. Esse retido, por volta do 5º, 6º ano, ele tende a formar, a virar cancerígeno, porque ele fica numa concentração muito grande de hormônio, e a bolsa escrotal ela é importante justamente para regular a temperatura desse testículo, que vai e volta, e isso mantém normal o tecido no caso. Quando ele fica dentro da cavidade abdominal, ele tende a ficar sem esse controle de temperatura. Aí ele vai aumentar a quantidade de hormônios circulante que tem no cão. Ele pode chegar a apresentar síndrome de câncer já mesmo, que é uma feminização, queda de pelo, fica um cachorro hiperativo, ele fica latindo muito, ele faz muito xixi de demarcação, ele normalmente acaba sendo um pouco mais ativo por causa dessa quantidade de hormônio. Então deve ser retirado esse testículo antes do 5º ano para que você evite que forme um tumor. Tá certo. Edson, e qual a média assim, que as pessoas devem levar os cachorros no veterinário para verificar se tem algum problema, se está tudo bem? A média normal é de 1 ano, depois que ele sofre essas vacinas iniciais, ele vai toda vez no veterinário 1 vez por ano. Pelo menos uma vez para garantir... Isso aí é para a parte de saúde dele. A parte de estética, essas coisas, depende de cada raça que dá banho, isso já é uma variação maior. Importante salientar que de 6 em 6 meses, se for um cachorro de apartamento ou que tiver criança, a cada 3 meses a gente orienta que a pessoa dê vermífugo. Justamente porque a criança leva a mão na boca, leva a mão no cão e na boca, e isso faz com que, às vezes, se reinfeste e acaba pegando algum verme. Então, se é um cachorro de apartamento, a gente dá a cada 3 meses. Se é um cachorro já de guarda, essas coisas assim, já pode ficar assim, de 6 em 6 meses, no mínimo, você dá vermifugação. Bom, então para concluir, nós falamos o tempo todo sobre os cachorros, então eu gostaria que você desse alguma recomendação para quem gosta de gato, para quem tem gato em casa, que cuidados essas pessoas precisam ter? Existe muito medo de gato que as pessoas têm, mas o gato é como um cão, ele é um animal domesticado, que você leva ele para apartamento, talvez ele seja até mais indicado que um cão. Por isso a população de gatos na Europa e nos Estados Unidos está crescendo mais do que cão por causa da verticalização das cidades. As cidades passam a ter mais apartamentos e cuidar de um gato no apartamento é mais fácil de você cuidar de um cão. Ele tem uns hábitos diferentes que favorecem esse tipo de criação. O gato já tem uma doença que é mais única dele, assim, como transmissor, que é a toxoplasmose. Então, para mulher grávida, para criança, tem um problema maior. Então, a gente já estabelece que a vermifugação seja de 3 em 3 meses, tem que se fazer essa vacinação. E, na hora de mexer com as fezes, com os excrementos, tomar mais cuidado com relação a isso. Mas é um cão, é um animal que dá para você viver perfeitamente com ele, sem que ele transmita essas doenças para você, se você tomar os cuidados higiênicos e sanitários devidos. Às vezes é muito importante que as pessoas se observam muito, a pessoa pegou de um gato uma doença assim. Na verdade, ele vai pegar de um churrasco mal passado, de um leite cru, de um queijo fresco. Existem essas várias maneiras de, se você pegar a toxoplasmose, que não seja de um animal diretamente. Muito obrigada, Edson, pela sua participação. E o FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passozoeng.br. Até amanhã.
Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193.